Salve, salve galera, tudo certo? Olha eu aqui de novo, hoje para falar sobre a Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar um pouquinho do que foi esse conflito, das causas, do porquê ele foi causado, e a gente vai falar do desfecho final desse conflito também, o que ele alterou no mundo, como é que esse mundo ficou após esse grande conflito, após esse marco na história. Bom, gente, não é surpresa para ninguém que a Grande Guerra está posicionada dentro do século XX, né? Esse século XX, pessoal, ele já trouxe antecedentes ainda do século XIX que criavam tensões entre países. Vamos lá, algumas coisas que é importante a gente lembrar. O surgimento do nacionalismo, o surgimento do imperialismo, né? A ascensão dos países europeus, a conquista de novas áreas de influência, principalmente na Ásia, principalmente na África, através da Conferência de Berlim, o acirramento das tensões por conta aí das disputas por áreas de influência, das disputas por mercados, né? E toda aquela questão do pan-eslavismo, do pan-germanismo, esse sentimento de pertencimento, de união dos povos germânicos, de união dos povos eslavos, né? Tudo isso está numa mistura dentro de uma sopa aí que a gente vai, quando ela terminar de ferver e ficar pronta, a gente vai chamar de Primeira Guerra Mundial. Começando pelo contexto da Europa, no início do século XX, a gente tem a Europa como uma grande civilização, os grandes centros culturais, né? É o manto da civilização que recai sobre a Europa. Por quê? Porque ela vivia um amplo processo de industrialização, ela era rica nos costumes e importava esses costumes para outras sociedades, inclusive para a sociedade brasileira, certo? Só que dentro disso aí, nós tínhamos tudo aquilo que eu falei antes, todas aquelas tensões guardadas. A gente tinha aí um sentimento de revanche entre alemães e franceses por conta da Guerra Franco-Prussiana. Então, esse momento da história na Europa, a gente vai chamar de Belle Époque, ou também de paz armada, que é quando a gente tem um grande desenvolvimento cultural, né? Um grande desenvolvimento industrial e ao mesmo tempo um grande desenvolvimento bélico. As nações estavam se preocupando com as questões bélicas, estavam se preocupando em se armar, né? Porque a tendência é que viria aí um conflito pela frente. Muito bem, pessoal, durante essa paz armada, uma das coisas que acontece que é importante a gente lembrar aqui no nosso conteúdo é a política de alianças. A gente tem duas alianças que são formadas nesse período que vão ser muito importantes, que é a Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, e a Tríplice Aliança. Quem fazia parte de cada uma? Vamos começar pela Entente. França, Rússia, Inglaterra, a gente está falando de todas as colônias ali também, Portugal, Sérvia, entre outros países. Da Tríplice Aliança, nós temos principalmente a Alemanha, com todas as suas colônias, Império Austro-Húngaro e também Império Turco-Otomano. Essas são as alianças que vão se formar nesse período de paz armada e que vão perdurar até o final da guerra, com algumas pequenas modificações. Bom, gente, estamos em 1914 e o conflito está prestes a começar. Aonde ele se inicia? Ele vai se iniciar em Sarajevo, né? A capital então da Bósnia, certo? Gente, é importante lembrar que a Bósnia fazia parte do Império Austro-Húngaro. Por que é importante a gente lembrar? Por conta dos nacionalismos nessa época. A Bósnia possuía um nacionalismo eslavo, não se identificava com a Áustria-Hungria, certo? Então, por isso a gente tem que lembrar desse fato. E como é que esse conflito de fato ele se inicia? Ele se inicia com um personagem da história, o arquiduque Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando foi desfilar nas ruas da Bósnia, certo? E sofreu uma tentativa de assassinato. Essa tentativa de assassinato, ela ocorreu em 28 de junho de 1914 e ela deu errado. É isso mesmo, ela deu errado. Francisco Ferdinando ele sofreu essa tentativa de assassinato e a primeira tentativa deu errado. Então ele foi nas autoridades, né, reclamou com as autoridades, voltou para o seu carro e seguiu a vida normalmente. Normalmente não, porque ninguém segue a vida normalmente depois de um atentado, né? Vamos combinar. Mas seguiu aí o seu trajeto, né, pelo local. Mas o jovem Gavrilo Princip
um austríaco de 19 anos pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com 2 tiros ele cumpriu sua missão, matando Franz Ferdinand e Sophie. As últimas palavras do arquiduque foram: "Não foi nada." Mas o pequeno revólver de Príncipe dera início à morte de dezenas de milhões de pessoas. O arquiduque, pessoal, era o próximo na linha sucessória do Império Austro-Húngaro. Vocês já podem imaginar o que isso gerou, né? O que acontece? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, ou seja, um membro da Tríplice Aliança declara guerra a um membro da Tríplice Entente. O que acontece depois é que a Rússia e a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, todos eles vão declarar guerra e a gente vai ter o início do conflito propriamente dito. Tudo isso por conta deste assassinato. Não só por conta deste assassinato, vale lembrar das coisas que a gente já falou antes, que estavam deixando o ambiente tenso lá na Europa. Era uma época que necessitava de gigantes e não havia nenhum. Muitos homens que estavam no controle tinham medo, não do que aconteceria com eles se fossem para a guerra, mas sim se não fossem. Galera, características gerais do nosso conflito da Primeira Guerra Mundial. Vocês já devem ter visto os filmes. Quem não viu, filmaço aí, dica do professor Gregory, assiste 1917. É de suar a mão, é de ficar nervoso e retrata muito bem a realidade do que é a vida dentro de uma trincheira e das provações desses soldados. Muita gente, quando fala em Primeira Guerra Mundial, fala diretamente em trincheiras. Então vamos lá. Foi o primeiro país a ser afetado de fato pela guerra? A Bélgica. A Bélgica foi invadida pelos alemães, ela foi bombardeada pelos alemães também. A França conteve esse avanço dos alemães por um breve momento, depois foi empurrada até seu próprio território. Nesse momento, as nações estavam se movimentando, só que tem um detalhe: ninguém estava preparado para a máquina de guerra que estava sendo colocada aí nesse conflito. Ninguém estava sendo preparado para o surgimento das metralhadoras, das granadas, da crueldade. Então, os equipamentos de guerra, eles sofreram uma reviravolta muito rápida, ganhando inovações, modificações, inclusive os capacetes, né? As pessoas antes iam com um gorro para a guerra. Não dá para ir com um gorro para a guerra, não tem condição, né? Então surgem os capacetes de metais, aqueles modelos que a gente já conhece. No primeiro momento a guerra era de movimento, num segundo momento, por conta da artilharia, né, do grande número de mortos, você não vai ficar exposto esperando tomar um tiro. Então o que as pessoas começam a fazer? Os lados começam a cavar buracos de até 2 metros, né, de profundidade e ficar ali dentro. Esses buracos vão ser chamados de trincheiras, exatamente, tu sabia essa, né? Então beleza, gente, as trincheiras, como é que era a vida nessas trincheiras? Rato, doenças, né? Péssimas condições de higiene, péssimas condições de alimentação, ou seja, não era nada legal estar nessa trincheira, certo? Além disso, pessoal, nem todas as trincheiras ficavam na linha de frente, nós tínhamos até trincheiras secundárias, trincheiras terciárias, né? E depois, mais longe disso, é onde ficava o campo de feridos, os quartéis generais e assim por diante, tá certo? No meio dessas trincheiras ficava a terra de ninguém, que era uma terra onde a gente tinha ali nada, né? Por que era terra de ninguém? Porque uma hora franceses ganhavam 50 metros, outra hora alemães ganhavam 50 metros. Em determinado momento ingleses ganhavam 30 metros, outro determinado momento a Alemanha ganhava 30 metros. Por que eu estou falando bastante da Alemanha aqui, pessoal? Porque a Alemanha sofreu uma rápida industrialização e ela era uma potência muito forte dentro dessa guerra, né? Então por isso que é importante a gente falar bastante dela. Muito bem, pessoal, falamos das trincheiras, falamos das condições de vida desses homens nas trincheiras, né? E a guerra ela vai se desenrolando, ela fica empacada nas trincheiras, mas ela vai se desenrolando, o tempo vai passando e a gente vai chegando para os anos finais. O ano de 1917 ele é emblemático para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque é um momento onde a gente tem várias reviravoltas. Uma delas, e a primeira, é que a Rússia sai da guerra. A Rússia estava sofrendo com pressões internas, né? Com pequenas revoluções, com protestos, manifestações, fomes, greves e assim por diante.
E mesmo assim, o czar Nicolau insistia em lutar e insistia até em comandar as próprias tropas sem ter lá muita experiência para fazer isso, o que deixava a população descontente. Em determinado momento o descontentamento foi tão grande que as tropas começaram a desertar e aí a Rússia, dentro dela, sofre uma revolução, que talvez vire tema de uma próxima aula, né? Sofre uma revolução socialista, começa uma guerra interna, um conflito interno, e o primeiro movimento dessa Rússia em efervescência é assinar o Tratado de Brest-Litovsk, certo? Cedendo suas colônias para a Alemanha e deixando de fato a Primeira Guerra Mundial. Aí você vai me dizer, nossa, mas o Império Russo deixou a Primeira Guerra Mundial, como é que ficaram os outros? Pois então, pessoal, também em 1917 nós temos a adesão de um país gigantesco neste conflito, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, ele entra na Primeira Guerra Mundial, né? Desembarca mais de 1 milhão de homens descansados, tranquilos, não haviam sofrido nenhum tipo de estresse, com armamentos tecnológicos, ou seja, desequilibraram a balança. A favor de quem? A favor do lado da Entente. Tá certo, pessoal? Importante lembrar também que o Brasil ficou do lado da Tríplice Entente, hein? Afundaram navios mercantes brasileiros, certo? Quem afundou? Submarinos alemães, né? E por conta disso, nós entramos de fato nesse conflito. Uma coisa legal de se dizer é que foi nesse conflito que o alistamento ao exército se tornou obrigatório, certo? E também a gente mandou principalmente uma junta médica até o conflito. Quando a gente mandou ali uma armada, a guerra já tinha chegado ao fim, a Alemanha já tinha se rendido. A morte e os feridos foram o resultado da guerra. 9 milhões de soldados russos, 7 milhões de alemães, 7 milhões da Austro-Hungria, 6 milhões de franceses e 90 mil do Império Britânico e mais de 200 mil americanos em apenas 7 meses de batalha. A Grande Guerra matara 22 milhões de homens. Bom, gente, e vamos chegando ao fim e falar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa guerra, que fim levou e como ficou o mundo pós. Então, para a gente começar falando dos vencedores, né, quem ganha é a Tríplice Entente. Gente, quem ganha a guerra tem o direito de contar a história, tem o direito de falar, tem o direito de impor sanções, tem o direito, enfim, né, sobre todos os perdedores. Então os vencedores da Entente, né, colocaram fortes sanções e imposições sobre a Alemanha, sobre o Império Austro-Húngaro, sobre o Império Turco-Otomano, através do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, pessoal, assinado em 1919, ele definiu que a Alemanha não poderia ter uma força militar acima de 100 mil homens, que ela não poderia construir máquinas de guerra, ou seja, tanques, aviões, que ela perderia suas colônias e que ela teria que pagar um montante enorme de dinheiro que foi pago somente em 2006, para vocês terem ideia do tamanho dessa dívida. Bom, galera, o mundo pós Primeira Guerra Mundial, principalmente na Europa, foi um mundo de difícil reconstrução. Assim, a gente teve vários problemas de abastecimento dentro da Europa. Por conta disso, pessoal, os Estados Unidos se beneficiaram muito, eles enriqueceram muito nesse período. É importante a gente notar que os Estados Unidos ele estava na América, portanto ele não chegou a ser atacado por ninguém. Isso facilitou um pouquinho e fez com que ele tivesse aí uma ascensão econômica muito grande. O segundo ponto, pessoal, é a emancipação das mulheres. Como os homens estavam lutando na guerra, as mulheres precisavam estar nas fábricas, a gente tem aí não que as mulheres não trabalhassem antes nas fábricas, na Revolução Industrial, mas as mulheres passam a ganhar mais mercado nesse mundo do trabalho europeu, né? Justamente por conta dessa necessidade de mão de obra durante o conflito. Certo? Pessoal, já falamos sobre os Estados Unidos enriquecer, já falamos sobre a emancipação da mulher e a participação dela no mercado de trabalho, já falamos também do Tratado de Versalhes. Última coisa importante da gente falar, bem importante para a gente falar desse mundo pós, né? Foi a notícia da gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi um vírus muito mortal, matou 50 milhões de pessoas, né?
e ela existia desde o início ali da Primeira Guerra Mundial, ela estava coexistindo, né? E por conta das aglomerações ela foi passando de pessoa em pessoa e muitos foram contagiados. Essa gripe ela foi tão séria que ela afetou inclusive os rumos da guerra. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha chegou a perder 500 mil soldados, a França perdeu 600 mil soldados, né? Mas nessa época até se sabia que era uma gripe. Mas como esses países estavam em guerra, eles não noticiavam isso. Quem noticiou essa gripe, quem noticiou esse vírus para o resto do mundo foi a Espanha, que era um dos países neutros nesse período. Por isso que esse vírus ganhou o nome de gripe espanhola. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer equívoco também, deixe nos comentários. As fontes estarão disponíveis depois para consulta na descrição do vídeo. Certo, gente? Muito bacana estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bye, bye. Até mais. Tchau, tchau.